Oi, pessoal, tudo bem? Bem, pessoal, eu criei esse canal aqui para falar um pouco de psicanálise, mas esse vídeo aqui que eu pretendo postar como o primeiro vídeo desse canal, para deixar livre o acesso, né? Vai falar um pouco mais de geografia do que de psicanálise, mas vai falar um pouco de psicanálise, no final, né? Bem, pessoal, de início eu quero manifestar aqui meu respeito, eh, minha gratidão por todos aqueles professores da área de geografia que me ensinaram, meus colegas de trabalho, aqueles que estudaram comigo, e muitos são meus amigos. Então, inicialmente quero manifestar aqui meu respeito e quero dizer que admiro muito o trabalho desse grande grupo, né, que é o de professores de geografia. Dito isso, a gente vai tocar num tema que me parece um pouco crítico para a geografia. Bem, pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito da esfericidade do nosso planeta, tá? Bem, o planeta Terra, ele é descrito em livros didáticos, vídeos de internet, atlas escolares. Inclusive, consultei recentemente o atlas escolar, atlas geográfico, ligado ao IBGE. Mas o planeta Terra, o seu formato mais propriamente, costuma ser descrito ou como um geoide, ou como um esferoide, ou como um formato esférico. Bem, é, essas três palavrinhas, elas têm consequências diferentes. E aí a gente vai tentar entender quais são, essas consequências diferentes, né? Bem, é, quando se diz que a Terra é uma esfera, tá fácil de entender, né? Equivale a dizer que a Terra é ali, no formato, né, de uma bola, digamos assim, né, para ficar muito simples o entendimento. Só que, enfim, com poucos relevos, né? Quando olhada distante, a gente enxerga uma esfera mesmo. Então, quando se diz que o planeta Terra tem o formato de uma esfera, geralmente é isso que se tem na cabeça. Mas muitas vezes o planeta Terra ele é descrito como um esferoide, né? Ou seja, é algo que se assemelha a uma esfera nessa visão, mas não chega a ser uma esfera. E é muito comum, hoje em dia, se utilizar o termo geoide, né? Dando a essa palavrinha, esse termo geoide, uma conotação de que a Terra tem lá um formato arredondado, né? Mas que ele não seria uma esfera. Não seria uma esfera por conta do relevo, né, do planeta Terra. Então, se a gente pensar aí nas enormes elevações e grandes depressões que a gente tem no nosso planeta, né, para quem utiliza esse termo de Terra enquanto o formato da Terra, mais propriamente dito, né, enquanto um geóide, é, entende que o relevo do planeta Terra ele é tão importante que ele acaba modificando o formato do planeta Terra. Bem, pessoal,
Eu fiz uma pesquisa recente usando a inteligência artificial do Google, perguntando, né, para efeito de pesquisa mesmo, é, para para esse vídeo aqui, saber como que a inteligência artificial diria. E aí a inteligência artificial respondeu que o planeta Terra tem o formato geoide, que ele não é uma esfera perfeita. E aí, como a gente vai ver, na verdade isso é um engano, né? O planeta Terra, visto do espaço, ele é uma esfera, é, não precisa nem considerar um esferoide, algo que é próximo a uma esfera, mas não é uma esfera. Podemos considerar uma esfera, né? E aí a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Bem, primeiro, vamos pensar em alguns problemas que surgiriam caso o planeta Terra não fosse esférico. Quando a gente aponta uma luneta, quando a gente aponta um binóculo para a Lua, quando a gente aponta um telescópio, seja para a Lua, seja para outros planetas do Sistema Solar, o que a gente vê, dependendo, de qual planeta, de qual momento, ou a gente vê um disco, algo muito circular, ou a gente consegue ver a esfera. Então, quando a gente aponta esses equipamentos para os outros planetas do Sistema Solar e para o nosso satélite natural, a Lua, no caso, a gente percebe que esses grandes corpos celestes, eles são esféricos. Se o planeta Terra não fosse esférico, então nós teríamos um problema. Nós teríamos que explicar por que que o planeta Terra não é esférico num sistema, no caso, o sistema solar, onde todo planeta ou todo satélite, como a Lua, é esférico, né? Então teria um problema, porque só o planeta Terra seria muito diferente disso, né? Na verdade, tem uma questão astronômica aí, é, que é o seguinte: qualquer objeto com mais de 600 quilômetros de diâmetro, ele tende a ser esférico. Por que isso, pessoal? Por uma questão de gravidade. A força da gravidade é uma força que tende a concentrar. Por conta disso, a própria força da gravidade de objetos tão massivos quanto um planeta tende a fazer com que o formato de qualquer grande corpo com mais de 600 quilômetros de diâmetro seja esférico. E o planeta Terra, como a gente vai ver, ele tem muito mais do que 600 quilômetros de diâmetro. Então, do ponto de vista físico, o planeta Terra não tem como não ser uma esfera. Mas a gente vai ver outros aspectos aí. Bem, pessoal, essa imagem aí, eu tirei, eu tirei da Agência Espacial Europeia, da ESA, e ela nos dá algumas pistas, né, a respeito do que pode estar acontecendo. Bem, a gente vê aí o planeta Terra representado como esferas muito perfeitinhas em quase todas as imagens, exceto numa imagem ali um pouco mais para baixo, no meio, né, que mostra exatamente, que fala a respeito, que trata a respeito da gravidade do planeta Terra, né, da força gravitacional do planeta Terra. E aí usa como título como a gravidade molda o planeta Terra. E aí coloca ali um subtítulo, né, o modelo mais preciso do geoide já produzido. Essa imagem e outras derivadas desta imagem, ou deste campo, que são os estudos gravitacionais do nosso planeta,
ela acabou gerando uma série de confusões. Essa imagem, pessoal, ela é como se fosse uma anamorfose para a geografia, né? A geografia tem certos mapas que são chamados de anamorfose. São mapas onde a gente distorce a área de países, de territórios, enfim, para mostrar a intensidade de um fenômeno. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai representar através de uma anamorfose no mapa mundi a população. Então, no caso, o Canadá, mesmo que seja um país muito grande, um país que tem que tem dimensões muito grandes, né? Ele seria representado muito menor no mapa de anamorfose. Por quê? Porque a população do Canadá é muito pequena, né? A Rússia, muito pequena em relação ao tamanho, né? A Rússia também ela seria diminuída, porque a população da Rússia não é uma população, é menor que a população brasileira, por exemplo, né? Então, ela seria diminuída, ao passo que a China e a Índia, com seus cerca de cada um deles 1,4 bilhão de habitantes, a área desses países seria aumentada em muitas vezes. Pois bem, claro que esse tipo de mapa que eu estou falando a respeito, a anamorfose, ele não mostra os continentes, os países como eles são fisicamente, né? Ele é uma tentativa de misturar gráfico e mapa, digamos assim, né? Pois bem, esse tipo de imagem que a gente está vendo aí é usada nos estudos gravitacionais do planeta Terra é algo parecido. É como se fosse uma anamorfose do planeta Terra, só que levando em consideração a força da gravidade. Tem umas imagens que são mais exageradas do que essa, que a gente vê protuberâncias muito maiores, né, no planeta. Essas imagens, elas não são feitas sem método, existe um método, porém, elas não correspondem ao real formato da Terra, né? Então, existe um método por trás, mas podemos dizer que é uma espécie de gráfico, digamos assim, né? Então, essa imagem que circulou aí em muitos vídeos, dizendo, olha, o real formato do planeta Terra é um geóide, o geóide é essa forma aqui que não é completamente esférica. Essa imagem, ela não diz a respeito do formato do planeta Terra, visto do espaço. Essa imagem, ela na verdade, uma imagem que é tirada de um certo campo de estudo, se não me engano. As que são utilizadas saíram do site da ESA, como essa aí, né, que vocês estão vendo. Mas na verdade não correspondem ao formato real do planeta Terra. Bem, mas vamos continuar aqui. E é interessante porque esse tipo de informação de que a Terra é esse geóide não seria algo completamente esférico, a gente encontra em livros didáticos, na própria inteligência artificial, em cursos, né? Recentemente eu tive no encontro de professores de geografia, numa formação, né? E aí eu percebi que muitos dos meus colegas ali, eles realmente trabalhavam com essa perspectiva, né, de que a Terra, sim, era um geóide, e um geóide não era uma esfera perfeita. E aí eu lembrei também que quando isso foi explicado na minha graduação, isso meio que foi trabalhado muito por cima. E num certo livro didático que eu encontrei, falam, é um livro didático que é enfim, que está em uso, né?
Não é um livro didático antigo, pelo contrário, um livro didático aí autorizado a ser utilizado em escolas públicas, comprado por programas do governo federal. Esse livro, esse livro didático, ele traz a informação de que o planeta Terra é esse geoide distorcido, digamos assim, esse geoide não esférico, né? Não completamente esférico, né? Então, é algo de se perguntar como esse tipo de entendimento, que na verdade é um entendimento equivocado. Veja, o formato da Terra não está em discussão de verdade. Não existe uma discussão científica a respeito disso. Não existe. O que aconteceu foi que certa informação equivocada se espalhou muito, tomou uma proporção muito grande e hoje tem muitos professores reproduzindo uma informação que é falsa, né? Mas eu vi professores muito melhores formados do que eu, por exemplo, professores até que entendem muito mais da chamada geografia física do que eu, difundindo esse tipo de informação. Então, eu acho que cabe a gente pensar que o que que será que fez com que esse tipo de informação fosse tão longe, né? Bem, existem eh, motivos que podem fazer com que pareça provável que o formato da Terra não seja esférico, né? E dentre os mais comentados são a diferença, a distância entre o pico do Everest e as Fossas Marianas, né? Sendo que o Everest ele tem cerca de 9 quilômetros de altitude, eu estou arredondando aqui para cima, né? Ou seja, 9.000 metros, arredondando para cima, e as Fossas Marianas, 11 quilômetros de profundidade, arredondando também, tá bom? Bem, mas quando a gente junta então a altitude do Everest com a profundidade das Fossas Marianas, a gente tem aí cerca de 20 quilômetros, né? E aí a gente pode pensar, nossa, 20 quilômetros é muita coisa, realmente é uma distância muito grande aí de um para o outro. Bem, mas quando a gente compara isso com a linha do Equador, a gente percebe que esses 20 quilômetros não representam muita coisa, né? Não é que não representam para nós humanos, não representam muita coisa quando pensamos no formato do planeta Terra. Bem, a linha do Equador, por exemplo, ela tem cerca de 40.000 quilômetros. Então, vamos pensar na proporção 20 quilômetros para 40.000 quilômetros, né? Tem uma distância muito longa entre esses dois valores, né? Enfim, para se ter uma ideia, 20 quilômetros, ele equivale a cerca de 0,05% da linha do Equador. Então, 0,05% é algo irrelevante para tornar o planeta Terra, para nós pensarmos que o planeta Terra não é esférico. O que que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso que quando a gente soma a maior altitude do planeta com a maior profundidade, mesmo isso é irrelevante perto a linha do Equador, com seus 40.000 quilômetros. Bem, só que tem um complicador aqui. O complicador é o seguinte: o planeta Terra, ele é coberto em muitas partes por água. Os oceanos, eles fazem parte do nosso planeta, né? Me desculpem aí a conjugação, coloquei os oceanos faz parte, né? Tá errado, fazem parte. Mas então, quando a gente considera o formato da Terra, a Terra vista de fora, digamos assim, alguém lá na Lua observando o planeta Terra,
enfim, alguém na órbita terrestre observando o planeta, a gente não considera as fossas marianas, porque as fossas marianas elas estão cobertas por 11 quilômetros de água, né? Então, essa diferença entre os 40 mil quilômetros, estou arredondando aqui, né? São 40.075 quilômetros, né? Entre os 40 mil quilômetros da linha do Equador e os 9 mil metros de altitude do Monte Everest, tornam essa relação ainda mais desigual, né? Então, esse número de 0,05% ele fica ainda menor quando a gente leva em consideração esse complicador de que a água que está no nosso planeta faz parte dele. Então, o nosso planeta, ela conta para pensar no formato do nosso planeta, digamos assim. Ou ela contaria, se fosse esse o caso, né? Ela não precisa contar porque mesmo retirando a água, como a gente viu, o planeta Terra ele continua esférico. É isso que estou tentando mostrar aqui. Bem, mas aí alguém pode achar que seria melhor utilizarmos o diâmetro do planeta Terra ao invés da linha do Equador. As distâncias, ainda assim, ou melhor, a disparidade que há entre a altitude do Everest e o diâmetro da Terra continua numa distância muito formidável, né? Então, por exemplo, o diâmetro do nosso planeta é de cerca de 12.756 quilômetros. Os 9 quilômetros do Monte Everest equivale a 0,07% desses 2.756 quilômetros. Então, veja, mesmo quando a gente considera só o diâmetro do planeta Terra, ao invés de considerar a linha do Equador, ainda assim, o relevo do planeta Terra, ele não é suficiente para dizer que a Terra não é esférica, tá? É... Para além disso, a gente tem que lembrar de todas as imagens que já foram divulgadas, vídeos, inclusive, que já foram divulgados do nosso planeta, visto de fora, né? Tem muita gente que utiliza, a desculpa, né, vamos chamar assim, enfim, dizem o seguinte, dizem, olha, essas imagens do planeta Terra que chegam até a gente são tratadas, então não correspondem ao formato real do nosso planeta. A gente tem que lembrar que essas imagens elas são tratadas quando elas são capturadas em ondas que nós não enxergamos, né? Que estão abaixo ou acima do espectro que nós enxergamos. Mas elas são tratadas, elas não são distorcidas, né? Nesse caso, nós teríamos uma distorção, e não é isso que acontece, não há uma distorção do formato do planeta Terra. O que acontece é que algumas imagens são tratadas, mas não são todas. Existem vídeos, existem fotos feitas por astronautas, né? E aí a gente pode perceber claramente a esfericidade do planeta Terra. O planeta Terra é esférico mesmo, não é um geóide, algo parecido com uma batata, enfim, não é isso. A gente percebe ali uma esfera mesmo, né? Bem, mas eu acho que uma pergunta importante aqui é quais são os fatores que fizeram com que tantas pessoas reproduzissem essa informação equivocada a respeito do formato do planeta Terra? Olha, seguramente são muitos os fatores, né? Para algo dessa ordem acontecer, hum, muitos fatores estão envolvidos, geralmente. Mas talvez interesse aqui para gente o que eu diria que é uma certa insegurança que paira esse campo do saber que é a geografia.
Quando eu digo insegurança, eu não quero dizer que esse campo do conhecimento é pior ou melhor do que outros, não é isso. Mas eu percebo que há uma certa insegurança nesse campo do conhecimento em relação ao seu objeto de estudo, em relação à sua utilidade. Veja, não estou aqui dizendo que a geografia não sabe o que estuda e que ela não tem utilidade, não é isso, pelo contrário, né? Esse também é um campo onde eu atuo e gosto muito, eh, da geografia, e ela tem muita utilidade, mas causa a impressão de que essa utilidade não é percebida da mesma maneira por todas as pessoas, né? De que, digamos assim, essa insegurança paira entre nós da geografia, né? É claro que muitas discussões são abertas a partir de tudo isso, né? Como, por exemplo, uma discussão sobre senso comum e ciência, né? Muita discussão pode surgir a partir disso, né? Mas eu diria que a geografia é um campo do conhecimento muito importante. Ela é utilizada de muitas formas, inclusive o Estado se utiliza muito da geografia, né? Para o bem e para o mal, né? Tem até o famoso título do Yves Lacoste, né? Geografia, isso serve antes de mais nada para fazer a guerra, né? Mas também não estou dizendo que não deva haver discussões, acho que tem de haver discussões, mas talvez essa necessidade de ter uma informação só sua, né, do geógrafo, do professor de geografia, ter uma informação só sua, não, aqui eu domino, tal. Essa necessidade que eu acho que está baseada um pouco na insegurança, talvez isso tenha contribuído para que tantas pessoas tenham acabado difundindo essa informação equivocada, né? Bem, pessoal, para finalizar, eu quero deixar aí as fontes que eu utilizei, né? Algumas. E eu não coloquei as normas da BNT, ia tomar muito espaço, não ia ficar visível, mas eu quero destacar esse artigo aqui, Física na Escola, tá? Esse artigo, na verdade, é sobre o formato da Terra, da revista Física na Escola, tá bom? É do professor Fernando Lang Silveira. Ele, esse professor, é um professor universitário, ele é da área da física e ele tem doutorado em educação. Então, esse artigo é um artigo muito bom para entender o formato da Terra. Ele consegue ser muito criterioso, e mesmo assim bastante didático, né? Então, eu recomendo esse artigo, recomendo aqui também esse vídeo aqui, afinal, que formato a Terra tem, do Nerdologia, né? Que é o Nerdologia é o canal do Átila Yamarino, né? Aquele que teve um papel importante combatendo as fake news na época da pandemia da Covid-19 e esses dois outros vídeos aí do Primata Falante, tá bom? Bem, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, pela escuta e até a próxima.